Olá, galerinha aí do sexto ano, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos, tá? Ao segundo segmento, tá, meus amores? A um novo ano letivo, que 2021 seja um ano de sucesso, prosperidade para todos, tá bom? Deixa eu agora me apresentar, tá? Sou a professora Patrícia Mendes. Vocês já me viram na aula anterior de ciências, mas eu também vou dar aula para vocês, aula de Química. Então, professora Patrícia Mendes, tá? Estou com a disciplina também de Química, tá bom? Então, olha só, o que nós vamos aprender este ano? Vocês já estão curiosos, né? Estão nervosos, querendo saber o que nós vamos aprender. Então, vamos, calma aí. Primeiro, vamos entender a Química. O que a Química nos propõe? Então, eu vou ensinar vocês aí, tá, gente, a definição de Química. Mas antes da professora falar sobre a definição de Química, vocês já estão olhando aqui atrás da professora, né? Isso aqui é a nossa querida tabela periódica. Então, a professora aqui vai pedir a vocês, tá, que fale com o papai, com a mamãe, para providenciar uma tabela periódica que nós iremos utilizar durante o ano letivo. Por quê, professora? Porque nós vamos conhecer alguns elementos químicos da tabela periódica. Vocês já viram a tabela periódica? Já viram alguns livros, não já? Pois é, né? A química não está no nosso dia a dia, então nós vamos compreender, né, esses elementos químicos que estão aí na nossa tabela periódica, o funcionamento dele, a transformação dele e a importância dele para o nosso dia a dia. E é isso que eu vou ensinar vocês esse ano. Então, quando você pegar a tabela periódica, ela é linda, né, gente? Olha só, amo essa tabela periódica. Ela é colorida, né? Então ela tem vários elementos químicos aí. Então nós vamos compreender, tá, a organização dessa tabela. Mas eu vou começar com vocês aí devagar, tá? Então o que a professora vai falar com vocês hoje? A importância da química. A química, ela tá no nosso dia a dia, não tá? O que vocês acham? Então eu queria que vocês agora conversassem um pouco com a mamãe, com o papai. Aí vocês perguntam, mãe, qual a importância da química pra gente? A química lá no nosso dia a dia? Então, com certeza eles vão responder. Então, eu quero que vocês aí olhem, tá, ao redor de vocês, observem bastante coisas assim importantes, que vocês vão ver a transformação. Por exemplo, vocês estão tomando café, não vocês estão tomando café, não vocês estão almoçando, vocês estão jantando, ok? Então, observe esses alimentos que vocês já estão consumindo. Ele tem química? O que vocês acham? E aí, tem ou não tem? Com certeza, a química está aí no nosso dia a dia, nesses alimentos. Então, olha só, você vai lá na geladeira da mamãe, olha lá a geladeira. Tem algum produto químico lá na geladeira? Composição da química? O que vocês acham? O leite, gente. O leite também tem produto químico ali no leite para poder conservar? Tem, com certeza, né? Quer ver outra coisa também que é muito importante na química? Isso aí a gente não pode esquecer. Por exemplo, né? Os cosméticos, os produtos que nós utilizamos aí, por exemplo, o shampoo. Vocês utilizam o shampoo para lavar a cabecinha? Com certeza. Sabonete, condicionador. Olha só, os perfumes. Tudo é a química que vai fazer a constituição desses produtos. Olha só, ele vai pegar esses elementos químicos que estão aqui na nossa tabela, por isso que eu falei, eu amo essa tabela. Ele vai pegar esses produtos aí, vai fazer o que? A composição, os químicos, olha a importância dele aí, né? E vai formar novos produtos. Então a gente vai transformar essa matéria, e isso aí é muito importante para que nós possamos ter entendimento da química no nosso dia a dia. Não é só nos produtos, por exemplo, que nós temos em casa aí na geladeira, né? Nós temos os produtos, os cosméticos, né? Os industriais, né? Os alimentos também que vocês compram, por exemplo, biscoito, aquele biscoito fandangos, né? Vocês têm aqueles cheetos. Então, todos eles, se você olhar o rótulozinho, a química está lá. Então, ela tem a data de validade. Quem faz isso? São os químicos. Quer ver outra coisa também que é importante? Quando você, por exemplo, está com aquela dor de cabeça, né? Você tem o quê? Os medicamentos, né? Então, tem os analgésicos para poder sanar, né? Aliviar aquela dor de cabeça. Quem compôs aí, olha só, os medicamentos? Foram os químicos. Mas como que esses caras sabem tanto? Porque ele tem esse conhecimento aqui através da nossa querida tabela periódica. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar,
também é a água. A água é um produto químico, professora, mas como? Poxa, a água tem 2 moléculas aí de hidrogênio e uma de oxigênio. Olha quanta coisa a gente vai aprender aí. Então, eu queria que vocês aí observassem algumas imagens que a gente vai colocar e nós vamos estar colocando aí a importância da química para o nosso dia a dia. Vamos lá comigo? Então, amores, agora eu quero que vocês olhem um pouquinho só, tá, essa foto, essa imagem. Pois é, né? Então, eu quero que vocês olhem. Então, vocês com certeza têm em casa, né? Os medicamentos, quando a gente está com aquela dor de cabeça, né? Que a professora falou, aquela dor de cabeça, ou você faz um esporte aí, você cai, se machuca, cai de bicicleta, né? Soltando pipa, enfim. Então, você vai recorrer quem? A esses produtos aqui, né? Aos medicamentos. Então, ele vai aliviar aquela dor, certo? Agora, imagine se nós não tivéssemos. Como é que seria, gente? Olha a química aí no nosso dia a dia. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. A química, ela é muito importante, ela funciona, tá, gente? Desde o nosso nascimento, ok? Então, a química está aí. Quer ver um outro exemplo? Quando nós fazemos, olha só, né, a mastigação, a deglutição desses alimentos. Olha só, o processo de digestão. A química já está aí. Entenderam? Então, você vai olhar lá, né? Você degustando, você se alimentando, né? Fazendo esse processo. Então, obviamente, quem vai funcionar? É a química, certo? Quer ver um outro? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Os produtos, né? Por exemplo, os cosméticos, né? Aquele creme que a mamãe utiliza, né? O creme hidratante para deixar a pele bem firmezinha, né? Que é o colágeno, né? O shampoo para lavar o cabelo, sabonete, condicionador. Esses produtos químicos aqui, né? Esses cosméticos, agradeça também, tá, gente? Aos químicos, ao nosso dia a dia, agradeça a eles, porque eles estão fazendo, né? E não estão proporcionando até um bem-estar, favorecendo aí a nossa sociedade. Então, a química está dentro disso. Ó, a química já existe há muitos anos. Agora, vocês imaginam, né, esses químicos aí, o estudo deles, né? Como é que eles vão saber a fragrância, né? Fragrâncias, a essência desses produtos aí para poder ter funcionamento. Então, o cara, né? A gente fala aqui os químicos, né? Ele tem que ter o conhecimento, tá, gente? Da nossa tabela periódica que vocês viram aí. E é isso que eu quero ensinar vocês, a conhecer a nossa tabela periódica. Vocês terem esse conhecimento. Tá vendo que legal? Então, outras coisas também que a gente vai ver no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a composição de alguns produtos químicos, né? Que a gente vê aí, por exemplo, como eu falei para vocês aí, na casa de vocês, na geladeira, o leite, esses biscoitos que vocês consomem aí, se você olhar no rótulo dele aí, atrás, você vai ver a validade. Antigamente, né, os produtos, eles não tinham tanta validade como tem hoje, né? Esses biscoitos, principalmente aqui que vocês utilizam, ele tem data de validade. Por quê? A química contribui para o quê? A conservação desses alimentos. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Então, eu queria que vocês agora pegassem o caderno, coloquem aí para mim, por favor, a definição de química, tá bom? Nós vamos colocar a definição de química e vamos aprender também hoje um pouco a definição que é matéria, tá bom, amores? Então, vamos lá junto comigo, rapidinho. Viu, meus queridos? Quanta coisa a gente aprendeu em química? Pois é, né? Aqui a gente tem um desenhozinho aqui representando química, né? Não esqueçam de providenciar a tabela periódica para que nós possamos aí, tá, gente? Eu vou ensinar vocês a manusear a tabela, conhecer esses elementos químicos, a importância dele, vocês compreender, tá? Como é que funcionam alguns elementos com o outro, tá bom, amores? Então, assim, isso com o decorrer do ano letivo, nós vamos estar fazendo a utilização dessa tabela, não se preocupe. Hoje foi mais uma conversa para que vocês possam compreender a importância da química para o nosso dia a dia. Como eu coloquei para vocês aqui, ó, já tem aqui um desenho representando química. Aí eu fiz uma pergunta, então você vai lá no caderninho de vocês, coloca lá assim, ó, o que é química? Então, foi lá? Já anotou? Então, vem lá, né? O que é química? Aí eu pergunto a vocês, o que é química? Pegaram o caderno? Então, olha só, é um ramo da ciência, né, gente? Então, química é uma ciência experimental,
Olha só, ela vai experimentar tudo que nós vimos aí no nosso dia a dia, né? Vai fazer esse experimento total, né? Que estuda a estrutura. Então, ela vai pegar aquela matéria, ela vai estudar, né, se é sólido, líquido ou gasoso, tá bom? A composição também e principalmente a transformação da matéria. Olha só que interessante. Então, vamos lá, repetindo para vocês. Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria. Como eu falei para vocês, né, meus amores, a química está no nosso dia a dia, né? Ela tem um enorme impacto sobre a tecnologia e a nossa sociedade, né, gente? Então é muito fácil perceber as diversas contribuições proporcionadas pela química, né, ao longo de toda a história da humanidade. Como eu falei para vocês, nos medicamentos, como vocês estão vendo aí, né, nesses medicamentos, outros produtos também que consumimos bastante no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, né, gente, as guloseimas. Se você pegar esses produtos aí, como eu falei para vocês, a data de validade aí, a química ela contribui bastante, não é isso? Vocês ainda estão com o caderno em mão, certo? Então, agora o que eu vou pedir para vocês? Primeiro eu fiz uma pergunta, tá? O que é química? Já responderam? Anota, tá bom, gente? A importância também da química para o nosso dia a dia, beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês novamente. Já que a gente falou da química, nosso dia a dia, a contribuição dela, todos os fatores, certo? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês já ouviram essa palavrinha? O que é matéria? E aí? O que é matéria para vocês? Então já vai lá no caderninho e escreve lá, ó, o que é matéria. Hoje eu vou dar a definição de matéria para vocês, tá bom? Então, o que é matéria? Primeira coisa para a gente entender, quero que vocês aí olhem a casinha de vocês ao lado, ao redor, tá? Então, não sei se você está no quarto, está na sala, está na cozinha, tá? Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Então, olha só, se você está no seu quarto, você tem a cama é matéria. Você tem o colchão, você tem a sua TV, seu celular que você está assistindo, ou o seu notebook, ou o seu computador. Gente, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Olha que interessante, professor. Então dá uma olhadinha na casinha de vocês aí e vê o que é matéria. Vai lá e escreve, bota assim, exemplos de matéria. Primeiro, o que é a matéria? Vou botar a definição aqui para vocês copiarem bonitinho e coloca aí como exemplo. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, você vai olhar na sua casa agora e ver o que é matéria. Você é matéria? Eu sou matéria. Todos os seres vivos é matéria. Se ocupa lugar no espaço, possui massa, é matéria. Se você está na sua cozinha, seu prato, a pia, a geladeira, então tudo isso é matéria. Então, anotaram bonitinho? Foi? Então, amores, vamos lá. O que é matéria mesmo? Caderninho na mão, por favor. Anotaram? Então, vamos lá. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tem vários exemplos aí, né? Exemplo, o sol, né? A água, né? A cachoeira, né? A água, no modo geral, é matéria. Seres vivos, né? As pessoas, né, os vegetais, as plantas, né, aqui eu coloquei como automóvel também. Então, novamente retificando, o que é matéria? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Anotem bonitinho e coloquem aí como exemplos. Outro exemplo também que eu coloquei, né, gente? Então, os animais, as plantas, as pessoas, né? Então, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Viu? Quanta coisa vocês aprenderam? Então, hoje só foi para a gente dar uma mini introduçãozinha química, tá bom? Próxima aula nossa de química, eu vou trabalhar, tá, a tabela, vou ensinar vocês a utilizar a tabela. Quando eu perguntar o nome dos elementos químicos, aí vocês vão conseguir entender. E eu vou explicar também para vocês a definição na próxima aula, trabalhando 3 coisas importantíssimas que vocês, com certeza, vão saber diferenciar. Matéria, corpo e objeto. Se quiser já pesquisar, fica bem legal. Hoje só dei introdução de matéria,
porque a gente está começando com a aulinha de química. Eu quero que vocês comecem a se aperfeiçoar, não se assustem, coisas assim bem legais que a gente vai aprender esse ano, experiências, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui, ó, um beijo no coração de todos, uma ótima semana. E não deixe aí, gente, estarem participando, fazendo as nossas anotações, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos.